Dito isso, quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia na primeira epístola de João, no capítulo de número 2. Na quarta-feira passada, eu disse que nós falaríamos sobre esse texto, e eu queria então pensar com os irmãos um pouco sobre ele. Capítulo de número 2, da primeira epístola de João. Nós vamos ler o versículo 1, 2, e depois, à medida que o tempo nos permitir, nós avançaremos no entendimento do texto. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra: Filhinhos meus, estas coisas eu vos escrevo para que vocês não pequeis. Se todavia alguém pecar, nós temos advogado junto ao Pai, a saber, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Curve sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, queremos nesse momento, mais uma vez, suplicar o Teu Espírito que nos ajude na compreensão do texto, no aprendizado daquilo que a Tua Palavra tem a nos ensinar. Esse é um momento importante, Pai, porque é o momento em que nos fortalecemos, onde fundamentamos a nossa mente nas doutrinas expostas pelo Senhor, para que quando alguém nos pedir razão da nossa fé, nós saibamos responder. Rogamos para que haja um espírito de entendimento em nosso meio, assim como de sabedoria na transmissão do texto que será explicado. Nos ajude a nos reverenciarmos diante da Tua Palavra, para que assim fazemos, glorificamos ao Teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Capítulo de número 2 da Epístola de João. Essa é a nossa terceira mensagem nessa carta, nesse mês. Uma carta que fala muito sobre amor, sobre ódio, sobre luz, sobre trevas. Uma carta que nos fala muito sobre princípios que verdadeiramente revelam o caráter daquele que já está firmado em Deus. De maneira que João, ele queria consolidar a fé dos seus discípulos. Ele queria justamente tirar todo e qualquer resquício de dúvidas acerca da salvação. Normalmente, dentro das igrejas evangélicas, ainda há muitas dúvidas sobre sou ou não sou salvo, ou quais são as características de um salvo em Cristo. João queria responder isso, e é nessa carta que ele vai nos explicar. No versículo de número 2, versículo de número 1 do capítulo 2, João começa então mostrando, dizendo: filhinhos meus. Aqui você encontra uma expressão tanto quanto interessante, porque a palavra filhinhos do grego significa criancinhas. Filhinhos são justamente aqueles que João tinha ganho. Então, quando alguém ganhava outro para Cristo, considerava aquele novo convertido como um filho na fé. Wesley, que está ali conosco, que entregou a sua vida a Jesus um mês atrás, Wesley é um filhinho na fé, porque Wesley se converteu, ele nasceu de novo, e do ponto de vista bíblico, Wesley ainda é uma criança, né? Espiritualmente, que está se desenvolvendo. Mas o diminutivo que João usa, filhinhos, demonstra uma afetividade de João em relação às suas ovelhas. João, o apóstolo do amor, porque é assim que nós o chamamos, também era um apóstolo afetivo. E a conduta de João em face aos irmãos dessa igreja também inspira os pastores a serem mais afetivos, mais carinhosos, menos ríspidos com as suas ovelhas.
Perceba então que há aqui uma expressão de carinho, e João me ensina a como tratar as ovelhas. E às vezes eu fico me perguntando: Senhor, como é que está o meu tratamento em relação à igreja a quem o Senhor me confiou? Percebe? Porque às vezes nós encontramos uma série de pessoas um tanto quanto ríspidas, duras no trato com as pessoas. João está me ensinando a como tratar o rebanho. E ele diz: filhinhos meus, estas coisas, que coisas? Toda essa carta eu vos escrevo a fim de que não pequeis. Qual é o desejo de Deus acerca da sua igreja? É que a igreja fuja de toda e qualquer prática que conote pecado, que denote pecado, que denote uma ação oposta àquilo que Deus tem nos proposto. Filhinhos meus, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Mas João poderia se acrescentar: certo de que vocês vão pecar. Por quê? Porque o contexto da carta, no versículo 8, e eu quero que você me acompanhe, nós já pregamos sobre isso na quarta-feira passada. João disse: se dissermos, capítulo 1, versículo 8, se dissermos que não temos cometido pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a sua verdade não está em nós. João vem nos ensinando a impossibilidade de vivermos sem pecar. Então João pode dizer: certo de que vocês vão pecar, embora Deus queira que vocês não vivam na prática do pecado, se vocês cometerem esses erros, e eu estou certo de que vocês vão cometer esses erros, se vocês cometerem isso, João disse, então vocês têm, versículo 1, um advogado junto ao Pai. Quem é esse advogado, João? Ele diria: Jesus Cristo, o justo. É tão gostoso a gente parar para pensar sobre isso, né? Porque a primeira questão é que nós compreendemos: quem é que precisa de um advogado? Geralmente alguém que cometeu delitos, rompeu com a lei. A lei da sociedade diz: não furtarás. É isso que as autoridades ensinam. Quando o cara furta, o que ele fez? Ele cometeu um delito. Não matarás. Matou, cometeu um delito. Então quem é que precisa de um advogado? São pessoas cuja vida, volta e meia, terminam cometendo deslizes, erros, falhando. Bem, então esse advogado é para todos nós, porque João já disse que todos nós pecamos. Paulo já disse que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Então nós partimos do pressuposto de que todos nós precisamos de advogados. Porque todos nós somos criminosos espiritualmente falando. Todos nós somos transgressores. Todos nós falhamos. Agora, detalhe, Jesus Cristo, ele vem como advogado de defesa, porque você sabe que em um tribunal também sempre tem um advogado de acusação. Deixa a sua Bíblia aberta aqui e vamos para Apocalipse, capítulo de número 12. Nós já vamos voltar para esse texto. Só para a gente aproveitar o momento e estudar de forma mais apropriada o que a Bíblia vem nos dizendo. Apocalipse, capítulo de número 12. Vou esperar você encontrar. Está escrito no versículo 10, uma coisa muito importante. O texto diz: então ouvi grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusava de dia e de noite diante do nosso Deus. Se você leu Apocalipse capítulo 12,
ele está se referindo ao diabo, chamado aqui de dragão, a antiga serpente. E agora a Bíblia diz que Deus o expulsou do céu, porque o venceu por intermédio do seu poder. E ele veio, e agora mostra esse grito, esse clamor de triunfo. E nesse clamor de triunfo revela qual era a ação do diabo, que era acusador dos nossos irmãos, que diante de Deus, de dia e de noite, continua acusando-nos. Agora, o diabo é acusador? O diabo é advogado de acusação? Mas graças a Deus que Jesus Cristo é o nosso advogado de defesa. O diabo, como advogado de acusação, ele não está caluniando. Quando ele nos acusa certo de que nós falhamos. Porque quando nós pecamos, muitas vezes pecamos e outro humano não nos vê pecar. Tem os pecados escondidos, né? A gente falha e nós não somos flagrados por alguém que passa e diz: ah, fulano. Tem aquele dia que o cara peca escondido dos homens. Mas todas as vezes que nós pecamos diante dos olhos de Deus e diante dos olhos de Satanás. Nenhum dos nossos pecados passam desapercebidos aos olhos do diabo. Então, quando ele vai nos acusar diante de Deus, ele vai com o argumento certo. Ele diz: ele errou. Ele errou. Ele falhou. Eu vi, eu contemplei, eu filmei Deus. Olha o que ele estava fazendo aqui, ó. Tá vendo? Ele errou, ele está errado. Ainda bem que Jesus paga a nossa fiança, né, irmãos? E aí depois disso, então, nós vamos voltar para João, para considerarmos algumas coisas aqui importantes sobre Jesus Cristo como advogado perfeito. Olha a expressão. Jesus Cristo como advogado perfeito. Por que Jesus Cristo é perfeito? A primeira questão que o texto diz é que se todavia pecarmos, temos junto ao Pai um advogado, a saber, Jesus Cristo, o justo. Primeiro, ele é justo. Olha o que o texto está dizendo. Esse advogado, ele é Jesus Cristo, o justo. Então não há nenhuma possibilidade dele ser comprado. Porque os advogados da terra, muitas vezes, para obter um lucro maior, vendem a sentença, contribuem para a condenação de alguém. Mas o Deus a quem nós servimos, ele é dono de tudo. Ele é justo, ele não se corrompe. A segunda característica que faz de Jesus um advogado perfeito é porque ele advoga gratuitamente para nós. Quem é que paga Jesus Cristo? Senhor, eu vou te pagar para o Senhor me representar diante de Deus. Ele não precisa disso. Muitas vezes tem pessoas com causas pequenas, que não ganham as causas porque o preço do advogado é muito grande. Aí vem Jesus Cristo num ato de amor, de misericórdia, de compaixão, e vem advogando as nossas causas gratuitamente, irmãos. 24 horas por dia. Para cada acusação, Jesus Cristo tem uma defesa. E a defesa de Jesus Cristo não está na nossa inocência. A defesa de Jesus Cristo está no seu sangue. É verdade que eles pecaram, é verdade que eles transgrediram, é verdade que eles erraram, é verdade que eles são pecadores, mas também é verdade que eu morri na cruz para perdoar os pecados dele. Também é verdade que o meu sangue purifica o homem de todo pecado. Também é verdade que o Pai me enviou com essa missão. Olha que coisa fantástica de Jesus para as nossas vidas. Ele não nos cobra nada. Então ele é advogado perfeito porque é justo. Ele é advogado perfeito porque advoga gratuitamente. E ele é advogado perfeito porque ele nunca perdeu uma causa. Nunca! Os advogados da terra, volta e meia, Arthur, perdem uma causa. Normal. Advogados excelentes, fenomenais. Bruna,
Está vendo? Você que está estudando advocacia, né? Volta e meia vai experimentar o dessabor de perder uma causa. Preparou bonitinho, argumentou direitinho, mas as provas eram tão contundentes contra a pessoa que o advogado estava defendendo, que no final o juiz deu uma sentença negativa. Agora, meus irmãos, nós podemos descansar o nosso coração. Porque ninguém, nunca, jamais, em hipótese nenhuma, ganhará uma causa contra Cristo. Ele tem os argumentos certos. Jesus nunca experimentou e nunca experimentará uma derrota em nenhuma área da sua existência, muito menos a favor do seu povo. É por isso que a Bíblia diz, em Romanos, capítulo 8, versículo 1, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação, meu irmão. Olha que coisa fantástica. Por quê? Porque nós estamos nele. Estamos guardados na sombra das suas asas, onde nenhuma acusação pode nos alcançar, porque ele nos libertou de todas elas. Então isso faz de Jesus um advogado perfeito. O versículo 2 diz que ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. A palavra propiciação é um tanto quanto interessante, porque ela dá a ideia de alguém que fica a favor de outro. Dá a ideia de alguém que conquista o favor de outro alguém, que vem para aplacar a ira de outro contra ele. Nós temos que entender que quando nós pecamos, Deus, ele se irou contra nós. Muitas vezes essa imagem de um Deus irado, ela é incompreendida na mente do crente, porque o crente diz que Deus é amor, né? E se Deus é amor, então não existe ira contra nós. Pelo contrário. Nós temos que nos lembrar que o pecado sempre atraiu o juízo, o julgamento. Desde o Éden, depois, na destruição da humanidade em Gênesis capítulo 6, o juízo de Sodoma e Gomorra, entre outros que a Bíblia Sagrada vem nos mencionando. Então nós pecamos, Deus está virado contra nós. E Ele decidiu nos punir. Mas Cristo é a propiciação. Ele se colocou a nosso favor. E não somente pelos nossos pecados, perceba a abrangência, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então, a morte de Cristo na cruz, ela é tão poderosa que por intermédio dela, o pecado de toda a humanidade, desde Adão até a última criança que nascer, pode ser perdoada. Irmãos, que poder! Que poder! Nós somos literalmente sarados nele, porque ele se apresenta como aquele que é o nosso advogado perfeito. O segundo entendimento do texto, a partir do versículo 3, que ele vem nos mostrando agora quais são as características desse povo que foi justificado por Deus, que foi alcançado. Versículo 3 diz assim, ora, sabemos que temos conhecido ele por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Então, qual é a grande evidência de que nós conhecemos a Cristo? Esse assunto ele é muito importante. Se você deixar a sua Bíblia aqui de novo e for comigo lá para o Evangelho de João, vamos lá, agora o Evangelho. Deixa aí abertinho que nós voltamos para aí já. Capítulo de número 17, versículo de número 3. João vem trabalhando aí essa temática. E o assunto do momento é conhecer a Deus. Então João diz, em João 17:3, a vida eterna é esta. Qual é a vida eterna, João? Ele diz que te conheçam a ti, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. O que é vida eterna?
é conhecer a Cristo. Conhecer o Deus Pai, conhecer o Deus Filho. João trabalha constantemente essa temática do conhecimento. Por exemplo, no mesmo Evangelho de João, no capítulo de número 4, versículo de número 22, ele referindo-se à mulher samaritana, naquele assunto de adoração, ele diz: vocês adoram quem não conhecem, mas nós adoramos a quem nós conhecemos. Então João atribui o conhecimento de Deus como evidência de que nós já nascemos de novo, e ao mesmo tempo como uma característica de alguém que adora a Deus verdadeiramente. Agora, no versículo que estamos lendo em pauta, na carta de João, ele diz o seguinte: quem é que conhece a Cristo? Ele diz: quem obedece os seus mandamentos. Isso daqui contraria a mentalidade grega, porque os gregos acreditavam que nós conhecíamos a Deus a partir da razão, a partir do intelecto, que o desenvolvimento cognitivo podia ser a forma do homem conhecer quem era Deus. Por isso eles celebravam tanto, a ideia de Sócrates, de Aristóteles, entre outros filósofos da sua época. Então, quanto mais intelectual uma pessoa era, maior o conhecimento que ela tinha de Deus. Depois, os gregos também começaram a dizer que nós podemos conhecer a Deus pelas emoções. E essa evidência é uma característica de muitas denominações, onde o culto emocional, ele toma o lugar do culto racional, onde há um apelo exagerado às nossas emoções, onde não se importa o que foi pregado, o importante é o que eu senti. Então o culto sensorial é mais importante do que o culto racional. E as pessoas saem dizendo: a presença de Deus naquele lugar foi tremenda, eu senti a Deus ali. Aí você pergunta: o que foi que o pregador pregou? Ele fala: não sei. Ele não pensou, ele só sentiu. E aí você sabe que se o pregador quiser, ele pode fazer apelos emocionais do começo ao fim. Você chora, Vem o profeta e diz: Deus me revelou a seu respeito. Deus me disse que... E as pessoas vão se emocionando. Mas aí vem aqui João e diz que eu não conheço a Deus pela razão. Eu não conheço a Deus pela emoção. Mas eu conheço a Deus pela submissão. Aqueles que obedecem os seus mandamentos. Quem conhece a Deus? João está dizendo: quem obedece a Ele. Dentro desse aspecto, nós nos perguntamos: nós conhecemos a Deus? A obediência é uma característica da nossa vida? Nós nos perguntamos, ao tomarmos uma decisão, qual seria a vontade de Deus em relação a ela? Perceba? Então o texto está nos ensinando que conhecer a Deus é obedecer os seus mandamentos. Versículo 4. Aquele que diz: eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é o quê? Mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, versículo 5, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem se aperfeiçoado o amor de Deus. Irmão João, ele para chamar um de mentiroso, ele é muito rápido. Eu queria que você depois lesse a carta de João e anotasse quantas vezes ele não usa essa palavra. Ele usa o tempo inteiro isso. Quando você olha no versículo de número 6 do capítulo 3, ele vai dizer isso. Olha só, capítulo 3. Perdoe-me, é o versículo, deixa eu ver. Capítulo 3, versículo de número 20, irmãos. É isso daí. O que diz? Pois, capítulo 3, 20. 4, irmãos. Agora vai dar certo. Vamos chegar lá. Capítulo 4, versículo 20. Ele diz: se alguém disser
amo a Deus e odeio o seu irmão, é o quê? É mentiroso. Versículo 8 do capítulo 1. Vamos ver, versículo 6 do capítulo 1. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, nós somos o quê? Mentirosos, e não praticamos a sua verdade. Agora vem o versículo 5, né? 4 e 5, do versículo 2, e diz que se eu disser, mais uma vez, que o conheço, e não guardo seus mandamentos, eu sou... Aí a gente pergunta, João, quem mente é o que? Ele diz, uai... Ele está dizendo, é mentiroso, você está dizendo que ama a Deus e odeia seu irmão, está mentindo. Se você diz que conhece a Deus, mas não obedece seus mandamentos, cara, desculpa, você está mentindo. Perceba que ele não cai naquela que a gente fala que é o que é politicamente correto, né? Ele não anda nessa linha. Então, João nos mostra o que é conhecer a Deus. E aí vem o grande desafio nosso, para encerrar, que é o versículo 6. Que ele vem então nos ensinando uma característica vital daqueles que dizem ser de Deus. Ele diz, aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar como ele andou. Irmãos, aqui está o nosso desafio. Talvez seja o versículo mais forte de 1 João. Você diz estar nele, quem é que está nele? É aquele que se converteu. Lembra 1 Coríntios 15, 19? Quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se faz novo. Então eu me converti. Agora eu estou afirmando, eu estou nele. Ou seja, eu nasci de novo. Eu sou crente em Cristo. Eu o sirvo. Sou seu discípulo. Ele diz, se você diz isso, então você deve andar como ele andou. Não basta conhecer seus mandamentos e sua palavra. Precisamos também reproduzir a sua conduta. Olha que coisa fantástica. Não basta conhecer os seus ensinos e a sua palavra. É necessário que nós também reproduzamos a sua conduta. Reproduzir o que Cristo fez. Andar como ele andou, andar nas pisadas dele, andar com quem ele andou, não andar com quem ele não andou, valorizar o que ele valorizou, abominar o que ele abominou. Percebe? Então ele é o modelo, ele é o exemplo para que nós possamos seguir os seus passos. E a pergunta que surge é, se é para eu andar como Jesus andou, pergunta, como é que ele andou? Aí nós vamos concluir respondendo essa pergunta. Abra sua Bíblia. Atos 10, 38. Atos 10, 38. Aqui tem a resposta que você precisa para saber como é que Jesus andou. Quem encontrou, diga amém. Atos 10, 38 diz, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual, olha a expressão, andou por toda parte, fazendo o bem e curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Como é que Jesus andou? Resposta, andou por toda parte, em todo lugar que ele ia, com todas as pessoas que ele se relacionava. O que ele fazia? Fazendo o bem. Jesus não fez mal a ninguém. Nunca. O crente não pode fazer mal a ninguém. Mas ao mesmo tempo o texto diz que ele libertou os oprimidos do diabo. Razão, Deus era com ele. Para quantas pessoas nós temos feito bem? Hoje, para quem você fez bem? Hoje, essa semana, você fez mal para alguém? Ele libertou os oprimidos do diabo.
Quantas pessoas nós temos contribuído para que elas sejam libertas? Porque tem muitas pessoas à nossa volta aprisionadas por Satanás. Então, essa é a forma como nós precisamos andar. Alguém disse, e eu concordo, que Jesus andou em amor. Porque onde ele foi, irmãos, o amor foi derramado. E nós precisamos andar amando. Jesus Cristo andou em submissão à vontade de Deus. Porque ele disse que a vida dele era fazer a vontade de Deus. Tudo que Jesus Cristo fez em coerência com a vontade de Deus. Terceiro, Jesus andou em coerência com as Escrituras. A vida dele não era uma contradição ao que a Bíblia ensina. Por isso que a Bíblia o chama de o Verbo, porque Jesus e a palavra são a mesma coisa. Em uma profunda coerência, uma harmonia. A Bíblia, a conduta de Cristo era uma resposta das Escrituras. Tudo que ele vinha fazendo tinha a ver com as Escrituras sagradas. Isso parece-me que nos sugere que ao fazer qualquer coisa na nossa vida, onde nós tenhamos a dúvida de que isso é ou não é da vontade de Deus, a gente deva abrir a Bíblia e perguntar o que as Escrituras falam sobre essa questão. Você vai se surpreender, porque a Bíblia tem resposta para tudo. Tudo. Nenhuma área da nossa vida ficará sem resposta, se nós abrirmos as Escrituras. Porque todas as vezes que você abre a Bíblia, Deus vai falar com você. Ele tem uma resposta. E eu concluo com a frase de John Stott que disse: não podemos pretender permanecer nele, a menos que nos comprometemos com ele. Não posso afirmar permanecer nele, a menos que eu me comprometa com ele. O texto diz que eu devo andar. Devo, olha a expressão, devo. É um dever. Devo andar. Como? Modelo. Ele andou. Essa era as preocupações do João quando queria nos ensinar sobre as nossas conversões e sobre os nossos pecados. Qual é a boa notícia, pastor? A boa notícia é que eu tenho um advogado. E qual é a notícia desafiadora, pastor? É que eu tenho que andar como ele. Isso é desafiador. Para mim, para você e para toda e qualquer pessoa que se propor a dizer Cristo é o meu Salvador. É para nós. Amém, irmãos? Então nós vamos orar, agradecendo a Deus pela sua palavra e pelo seu ensino. Deus, nós queremos te agradecer pela tua bondade, Senhor. Sempre, sempre, sempre é muito bom voltarmos os nossos corações para que a tua palavra está nos ensinando. Nós estamos certos de que somos falhos, de que somos pecadores, de que pecamos, de que somos culpados aos olhos do mundo e aos olhos do diabo. Mas graças a Deus que fomos, ó Deus amado, justificados pelo Senhor, porque o Senhor é o nosso advogado perfeito, que perfeitamente advogou as nossas causas e nos garantiu a vitória. É por isso que nós podemos dizer aquilo que Paulo bem disse, ó Deus amado, que todos nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Ajuda-nos, Pai, a trilhar o teu caminho, a aprender da tua palavra, a nos aprofundar nas doutrinas que o Senhor tem, ó Deus, a nos ensinar e evidenciar os conhecimentos que temos de ti por uma vida submissa à tua vontade. Nos ajude. Oramos agradecendo-te e colocando as nossas vidas diante do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém.